tema da mensagem é oração na aflição, o clamor de um profeta angustiado. Estamos estudando o profeta Jonas na escola bíblica, nesse mês de janeiro. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o capítulo 2, que é a oração do profeta no coração, no ventre do grande peixe. Segundo o relato do profeta Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Que o Senhor nos abençoe. O livro de Jonas faz parte de um conjunto de 12 livros classificados e denominados de profetas menores. Essa expressão, profeta menores, não significa ou não tem referência à importância. São livros importantes, mas trata-se de uma referência à extensão. São livros de volume menor. Daí o título Profetas Menores. São 12 ao todo. E o livro de Jonas talvez seja o mais conhecido deles, por conta da figura do grande peixe, que em muitas ilustrações aparece como uma grande baleia. Então as crianças conhecem pelo menos a história de Jonas, que foi engolido pelo grande peixe. De todos os profetas menores, sem dúvida Jonas é o mais conhecido. Se eu te perguntasse, por exemplo, o que é que você sabe sobre o profeta Sofonias, com exceção do nome, você nada mais sabe sobre Sofonias, ou sobre Naum. Mas Jonas, de imediato, vem à sua mente a figura do profeta que foi engolido pelo grande peixe. Mas o peixe não é o centro do livro de Jonas, nem mesmo Jonas, mas a pessoa do nosso Deus. Deus está se revelando através da história do profeta Jonas. E é muito interessante, eu queria sua atenção para refletir sobre isso. Jonas recebe uma missão. Jonas, possivelmente, segundo a tradição, ele participou da escola de profetas no norte de Israel, a escola de profetas de Eliseu, que ficava na Galileia. Jonas é do norte, de um lugar muito pequeno chamado Gat-Efer. E Deus o chama, e Jonas é um profeta experiente. Ele profetizou no reino de Jeroboão II, que viveu no 8º século. Foi um tempo de prosperidade para Israel, havia paz nas fronteiras, porque a Assíria e a Síria estavam em guerra, e nessa ocasião Israel teve segurança para continuar expandindo e crescendo, do ponto de vista econômico, militar, enfim, foi um tempo áureo, e o profeta Jonas trouxe uma profecia de que haveria prosperidade para Israel naquele tempo, e o livro de Reis fala sobre essa profecia. Então Jonas recebe uma missão de ir a Nínive pregar arrependimento. E de onde ele estava para a cidade de Nínive, que era a capital do grande império assírio, era aproximadamente 600 quilômetros. Mas Jonas não está disposto a obedecer a Deus. Essa é a grande contradição. Ele é um profeta chamado, comissionado, mas indisposto a obedecer. Ele vai até o Mediterrâneo, a um porto chamado Jope, atual cidade de Iafa, em Israel, e de lá ele pega o primeiro barco em direção a Tarsis, que era a última cidade do mundo, a mais longe cidade da antiguidade. Uma cidade que ficava no sudoeste da Espanha. E quando Jonas está no barco, atravessando o Mediterrâneo em direção a Tarsis como um fugitivo,
parece que todas as coisas estão favoráveis a ele, Deus então levanta uma grande tempestade. O nosso Deus não está preso, muito pelo contrário, ele é soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. E a Bíblia diz que foi Deus quem levantou a grande tempestade. O Jonas é descoberto, ele reconhece que está como um provocador de tempestades, ele é lançado ao mar, o mar se aquieta, e Jonas é engolido por um grande peixe, e lá no ventre do peixe, depois de 3 dias e 3 noites, ele ora ao Senhor, e ele é lançado novamente à terra, e ele segue para Nínive para cumprir a sua missão. Boa parte das pessoas, inclusive os cristãos, são ludibriados a acreditar que o livro de Jonas é uma ficção, é um mito, é uma peça, é uma fábula. Espera aí, pastor, um homem ser engolido por um grande peixe, 3 dias e 3 noites, depois ser vomitado na praia, e fazer o caminho para a cidade de Nínive, pregar, um contingente de 120 mil pessoas se converterem, não dá para acreditar nos pormenores do livro de Jonas. Pois bem, se você não acredita, eu só posso lamentar. Jesus Cristo fez referência ao livro do profeta Jonas, não como uma fábula, mas como história. Esta geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. O Filho do Homem também ficará 3 dias, e ele faz uma referência então à sua morte e à sua ressurreição. Jonas é um fato. A gente não precisa ficar aqui medindo o tamanho de peixes e baleias. Quem esteve hoje pela manhã na escola bíblica, eu falei sobre um caso recente. Recente porque, se a gente considerar que Jonas, acontecimento de Jonas foi no século VIII antes de Cristo, é recente. No século passado, na verdade, no final do século XIX, um homem inglês chamado James Bartley foi engolido por uma baleia da espécie cachalote, que chega a 25 metros de comprimento, e deram ele como morto até que os marinheiros conseguiram pescar um peixe, e quando estavam lá cortando o peixe, cobriram como estava lá, e estava vivo, meio que atordoado, mas estava vivo, e viveu ainda por um bom tempo, e quando foi sepultado, colocaram lá James Bartley, o Jonas moderno. Isso pode ter acontecido, Deus é soberano sobre todas as coisas, e certamente foi o que aconteceu. Mas eu não quero falar sobre a baleia, eu quero falar sobre Jonas, ou sobre o grande peixe. E especialmente sobre esta oração que Jonas faz. O pastor Josué Rodrigues, aqui de Niterói, ele tem uma canção muito linda, em um dos seus CDs, antigo já, ele diz: da mais profunda cova eu me lembrei do meu Senhor, baseado no livro de Jonas, neste capítulo 2. Esta oração que é feita na aflição. Eu queria a sua atenção, então, para pensar sobre a oração do profeta Jonas, feito no coração dos mares, no ventre de um grande peixe. O primeiro aspecto aqui, nós vamos pensar em 3 grandes pontos, para sermos didáticos. O primeiro aspecto dessa oração que me vem à mente é o seguinte: o clamor. Um pedido de socorro nas profundezas da aflição. O verso 1 começa assim: então, depois de ser capturado por Deus, aquele profeta fugitivo e rebelde, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas viu a morte face a face. Isso é muito interessante. E o que é muito curioso é que em nenhum momento do capítulo 1 você encontra Jonas orando. Quando aqueles experientes marinheiros, e eu falei hoje pela manhã sobre isso, eram experientes marinheiros, aquela viagem em direção a Tarsis não era feita por gente inexperiente, era uma viagem extremamente perigosa, atravessar, melhor dizendo, o Mediterrâneo. E então os melhores marinheiros, os mais experientes, é que eram contratados para esse tipo de viagem, uma viagem que tinha um curso de 4.000 quilômetros. E esses homens experientes estão agora em alto mar, enfrentando uma tempestade terrível, a ponto de cada um deles, porque possivelmente era uma tripulação multicultural, de várias nações, eles começam cada um a clamar ao seu Deus. E nenhum Deus os ouve, porque os deuses são falsos, não podem ouvir, segundo a Escritura e a própria experiência. E então Jonas está dormindo no porão, anestesiado pelo seu próprio pecado e rebeldia. E quando ele é despertado, os pagãos estão orando aos seus deuses, ele é despertado e ele é interrogado sobre quem é você. Jonas então se reconhece ou se apresenta como hebreu, servo do Deus Altíssimo, ele diz: olha, me lancem ao mar e o mar vai se aquietar. Jonas então
para poupar aquela tripulação, de um modo muito curioso, ele se apresenta e é lançado no mar, e o texto diz que imediatamente a fúria do mar cessou. E Deus então envia este grande peixe, segundo o relato, que então preserva a vida de Jonas por 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Mas qual é o ponto aqui? Em nenhum momento Jonas foi encontrado orando. Apenas agora, quando o texto diz, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Qual é o ponto aqui? A oração de Jonas não nasce da afeição, ela nasce da aflição. É impressionante a quantidade de pessoas para as quais a oração não é prazer, não é deleite, não é o resultado de afeição pelo Senhor, mas é tão somente um recurso da última hora, nos momentos de aflição. E se nós buscamos a Deus somente quando estamos na aflição, isso é um mau sinal. É melhor buscar somente na aflição do que não buscar nunca. Mas se a oração é apenas movida por um espírito utilitarista, nós estamos, pelo menos, numa situação difícil e devemos refletir sobre as motivações da nossa oração. Jonas está fugindo porque o temor dele é de natureza política. Jonas sabe que se Deus manifestar misericórdia, e ele vai revelar isso no capítulo 4, quando Deus usa de misericórdia, Senhor, eu já sabia que isso ia acontecer, porque o Senhor é misericordioso, é tardio em irar-se, é paciente. Deus manifestou misericórdia, sustou o juízo sobre os ninivitas, que era uma gente muito cruel, e aquele povo se arrepende. E o raciocínio de Jonas é o seguinte, se Nínive se arrepender, se Deus não enviar juízo sobre aquele povo, Israel está ameaçado. Porque à medida que a Síria ia ascendendo, ia crescendo, eles iam então engolindo os povos no entorno. A Síria já era a maior potência no Oriente Médio e na Ásia. E no futuro, como aconteceu no ano 722, Israel seria completamente destruída. Jonas está mais interessado na questão política de Israel do que no estado da alma daqueles povos pagãos, completamente alienados da vontade de Deus. E por isso ele se rebela e não vai. Mas Deus o captura e ele agora está orando ao Senhor no coração dos mares, no ventre de um grande peixe. O que é que nós podemos aprender aqui nesse primeiro momento? Algumas lições práticas. Primeiro, as aflições da vida têm o poder de quebrantar o coração e conduzi-lo de volta a Deus. Há pessoas que nunca oram. Isso é, no mínimo, chocante. Igrejas estão cheias de pessoas que não têm uma vida de oração. Na verdade, a oração para muitas pessoas é apenas uma reza, que algumas delas fazem antes das refeições, antes de dormir, ao acordar, pedir proteção para a vida, nesse caos do Rio de Janeiro, trânsito caótico, perigosa cidade. Então a oração é apenas um recurso mágico, e não um meio de graça, através do qual nós podemos nos relacionar com o Criador. Jonas em nenhum momento foi encontrado orando, mas agora, no ventre do peixe, na aflição, ele faz essa oração belíssima, que tem muito a nos instruir. A pergunta é, será que nós não estamos enxergando a oração apenas como uma espécie de remédio amargo, que a gente usa quando não tem jeito? Para muitas pessoas, a vontade de Deus é um remédio amargo, que você toma quando é necessário, mas que não faz parte da vida. Quer ver um exemplo disso? Muitas pessoas só oram na dificuldade. Surge uma crise financeira, buscam ao Senhor. Surge um conflito conjugal, passam a buscar o Senhor. Surge uma enfermidade, passam a buscar o Senhor. Porque a mentalidade é a seguinte, a oração não é um meio de graça com o qual nós nos aproximamos de Deus. A oração é utilitarista. Se você precisa, então busque. Se não precisa, viva como se Deus não existisse. Eu pergunto aos irmãos, quantos aqui apreciam a vida de oração? Quantos aqui, de fato, têm a oração como um bem, um tesouro dado pela graça, através do qual nós podemos ter relacionamento com Deus? A resposta é, se você não tem uma vida de oração, se você não tem prazer em estar com Deus em oração, o diagnóstico sobre a sua alma não é nada bom. Uma das coisas mais importantes sobre a vida de uma pessoa, o que mais revela sobre o seu coração é a sua vida de oração. Um pensador, um escritor, comentarista bíblico disse assim, a desobediência sempre enfraquece a vida de oração. Muitas vezes o Senhor permite que o
desviado sofra, para que clame novamente a Ele em oração. Como o velho Spurgeon dizia, Deus muitas vezes permite as tribulações como bênçãos disfarçadas para nos reaproximar dEle. Porque se tudo corre bem, é impressionante como a prosperidade tem o poder de nos afastar da fonte da vida. Há pessoas que não mantêm uma vida de intensa comunhão com Deus quando as coisas vão bem. É preciso, como diz o salmista, ser afligido para viver aos pés da cruz. Eu costumo inclusive dizer que para algumas pessoas não há bênção maior do que a pobreza. Porque à medida que prosperam, logo se desviam do caminho do Evangelho. De modo que Deus, na sua bondade, disciplina, não porque é um malfeitor, não porque é um déspota, não porque tem prazer no sofrimento das pessoas, mas porque é um pai que disciplina e quer trazer seus filhos para o caminho da verdade. Essa é a primeira grande aplicação. A segunda, os ouvidos do Senhor estão abertos para o clamor dos seus filhos, apesar da rebeldia deles. E essa é uma verdade muito gloriosa. Se Deus ouvisse apenas os filhos comportados, nós não seríamos membros da religião da graça. Nós somos filhos da graça. Deus não ouve filhos comportados apenas. Deus ouve filhos como Jonas, que a despeito de conhecer a verdade, que a despeito de saber qual é a vontade de Deus, deliberadamente diz, eu não vou. Porque a narrativa no capítulo 1 diz assim, dispôs o Senhor Jonas para ir para Nínive. Então Jonas dispôs para ir para Tarsis. Ou seja, ele foi no caminho contrário, no caminho oposto à vontade de Deus. E não obstante a isso, quando ele está ali na aflição, sem nenhuma possibilidade de salvar a si mesmo, ao clamar ao Senhor, o que é que Deus faz? Agora não vou te ouvir também não. Se Deus fizesse isso, nenhum de nós estaria aqui hoje, você sabia disso? Se Deus só te ouvisse quando você se comporta bem, essa religião do comporta bem e ouvido, não comporta bem, não é ouvido, isso não é o Evangelho. O Evangelho é o grande escândalo da graça. Deus nos ouve apesar de nós. E Deus ouviu o clamor de Jonas. Eu fico pensando nesse Deus bondoso e talvez a referência mais evidente, mais contundente desta graça é a parábola do filho pródigo. Aquele filho rebelde, escandaloso, que desejou a morte de um pai vivo, pega parte da herança, vai para uma vida dissoluta, para a ilusão do pai distante, gasta tudo, de um modo inconsequente e irresponsável, ensaia um discurso quando as coisas acabam para ele, quando não há mais amigos, quando não há mais recursos, ele ensaia um discurso e volta na direção do pai. Bem, se ele não quiser mais me receber, pelo menos como um escravo, como um trabalhador, eu vou estar melhor do que aqui cuidando dos porcos. E a narrativa diz que quando aquele rapaz avistou, apontou no horizonte, o pai já estava lá, à espera dele. A narrativa diz assim, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse é um retrato do pai, esse é o retrato de Deus, que nos ouve apesar da nossa rebeldia, porque Deus é misericordioso. Se Deus não fosse misericordioso, Jonas não teria sido poupado por meio daquele grande peixe, Jonas não teria sido ouvido, apesar da sua rebeldia. Na aflição ele orou, e o Senhor o ouviu. Há no Salmo 50, verso 15, um texto que eu considero um dos mais belos do saltério. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que coisa linda, invoca-me. Não é adequado buscar Deus somente na aflição. No entanto, se buscarmos na aflição, Ele nos ouvirá. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o primeiro ponto é esse clamor que nasce da aflição. É por meio das aflições que Jonas agora é quebrantado e volta-se para o Senhor. O segundo elemento é que nessa oração, ou no conjunto da obra, no contexto como um todo, está acontecendo uma coisa muito interessante. E essa oração vai revelar isso, a disciplina. A disciplina é a necessária correção do coração rebelde. Muitas pessoas têm dificuldade com a palavra disciplina, mas deixa eu dizer uma coisa. Nada pode ser mais útil para o bem da sua alma do que a disciplina de Deus. E Jonas, o profeta rebelde, fugitivo, está sendo disciplinado. Não é porque Deus não o ama, muito pelo contrário, é porque Deus o ama tão intensamente que não permitiria que Jonas permanecesse na sua rebeldia.
Observe então o que diz o verso 3, palavras de Jonas. Pois me lançaste, observe, quem é o agente, quem é que tomou a iniciativa de fazer tudo aquilo? É Deus. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Não foi os marinheiros que lançaram Jonas no mar. Os marinheiros foram apenas os instrumentos, mas quem lançou o profeta no fundo do mar foi o amoroso Deus, que vai ao encontro de pecadores fugitivos, a fim de trazê-los de volta. E as palavras de Jonas, repito, apontam para o fato de que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Spurgeon, em um de seus sermões, para citá-lo novamente aqui, ele dizia: Deus nos ama tanto que não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Começam a se extraviar, começam a seguir uma rota perigosa. Deus não permite sucesso nessa empreitada. Ele intervém, Ele barra o caminho e traz de volta, e Ele usa os meios mais diversos para trazer filhos amados e rebeldes de volta para o seu caminho. E aqui a gente aprende algumas verdades muito interessantes sobre essa disciplina de Deus sobre Jonas e sobre o próprio Jonas, cujo coração estava endurecido até ser quebrantado por aquela disciplina extremamente inusitada. Observe, primeiro, o pecado cega o entendimento do homem. Eu já falei aqui inúmeras vezes sobre isso, como o pecado tem seus efeitos sobre a mente, sobre o coração das pessoas. O texto vai dizer: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, sim, mas para fugir da presença do Senhor, é o que diz o texto lá no capítulo 1. Ele sabe que Deus é todo-poderoso, ele sabe que o Senhor é onisciente, onipresente, ele sabe que o Senhor é todo-poderoso. No entanto, o pecado entenebreceu tanto a mente dele que ele é capaz de fugir daquele de quem ninguém pode fugir. Porque o pecado, ele tem essa capacidade de cegar o entendimento das pessoas. Quando os marinheiros começam a fazer uma série de perguntas para Jonas, ele responde: eu sou hebreu, e o meu Deus é o Deus dos céus, da terra e do mar. Ele sabia quem Deus era. Não obstante a isso, por causa do pecado que entorpece a mente das pessoas, o indivíduo é capaz de fazer escolhas, de tomar decisões completamente insanas. Só para que vocês tenham uma ideia, deixa eu mostrar para vocês essa figura de Tarsis. Está ali um mapa, para vocês terem uma visão geral. Da Palestina até o que seria hoje norte do Iraque, a cidade de Mossul, no Iraque, dá uns 600 quilômetros aproximadamente. Esse era o caminho que Jonas deveria fazer. Não obstante a isso, ele toma o caminho oposto. Ele vai para o fim da linha, para a última cidade conhecida no mundo antigo, 4.000 quilômetros. Era necessário 1 ano de viagem para chegar a Tarsis. Ele está fugindo de Deus, embora não se possa fugir do Deus Altíssimo. Por que isso acontece? Qual é o símbolo por trás da cidade de Tarsis? Além de ser uma cidade que ficava no fim do mundo, curiosamente, era também uma cidade que era símbolo de lugar onde a palavra de Deus não é pregada. Então Jonas não está apenas fugindo para um lugar apenas. Ele está indo para o lugar mais distante do mundo, e ele está indo para um lugar que, se o mundo conhecia, ou Israel sabia, melhor dizendo, que era um lugar onde a palavra de Deus não era pregada. Isaías já fez menção a isso, observe. As nações Tarsis, Pu e Lude, terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Jonas é um profeta que está correndo da palavra de Deus. Ele quer ir para um lugar distante, onde Deus não é mencionado. Isso é o que o pecado faz na vida das pessoas. Curiosamente, observe isso na verdade, quando uma pessoa começa a enamorar-se com pecados, quando ela começa a fazer do pecado uma espécie de entretenimento para a sua alma adoecida, a primeira coisa que essa pessoa faz é deixar de ouvir a palavra de Deus. Ela pode até esporadicamente estar sentada no banco de igreja, mas a palavra não penetra mais o coração. Muitas pessoas são desviadas porque o pecado faz isso, entorpece a mente das pessoas. E elas deixam de ouvir o Senhor, elas estão desviadas dentro da casa do Pai. Muitas vezes foi o que aconteceu com Jonas. No entanto, qual é a ironia? Não há como fugir de Deus. Deus é como sombra à nossa direita, não há como escapar dele. Não é possível fugir. Uma característica do pecado é justamente esta, repito, a cegueira espiritual. Davi
no Salmo 139, um belíssimo salmo, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, ou seja, não há como escapar de Deus. E é muito curioso fazer um link com Adão. Quando Adão pecou contra o Senhor, a primeira atitude de Adão foi fugir. E Deus, tal como fez com Jonas, foi ao encontro de Adão e perguntou: onde tu estás? Onde é que você está? Deus vai ao encontro de fugitivos, porque embora ninguém possa fugir de Deus com sucesso, o pecado impele o homem a fugir de Deus. Eu lembro da experiência marcante que eu tive de ouvir o pastor Bruce Milnes no Seminário do Sul. Eu já disse isso aqui aos irmãos algumas vezes. O Bruce Milnes é um teólogo britânico, batista inclusive, muito capaz, e ele foi fazer uma série de palestras no seminário e nós fomos ouvi-lo. Eu falei, bem, ele vai falar sobre os assuntos mais densos da teologia, e nós fomos para a capela muito encorajados para ouvi-lo. E ele disse: meus irmãos, eu quero falar sobre o assunto mais profundo da Bíblia, à luz da Escritura e da história. Eu quero falar sobre o ministério da oração. E ele começou a falar da oração de um corte escriturístico e também histórico. E das tantas coisas belíssimas que ele disse, uma delas foi a seguinte: você sabe por quê, a despeito da maioria dos cristãos, para não dizer todos os cristãos, afirmarem que a oração é algo maravilhoso, que a oração é o poder de Deus, que a oração faz milagres, que a oração é isso e aquilo, dos efeitos, dos benefícios, da graça de orar, a despeito dessas afirmações todas, porque poucos cristãos oram? Porque a maioria dos cristãos tem um sentimento de culpa em relação à oração? Porque a nossa vida de oração é tão pobre e medíocre? Por que é que nós oramos tão pouco? Ele disse: porque a oração nos deixa completamente despidos diante de Deus. Você pode enganar seu cônjuge, você pode enganar o pastor, você pode enganar sua igreja, você pode enganar seu patrão, seus empregados, você pode ser o que não é diante dos homens, mas de joelhos diante de Deus você é quem você é. E o pecado é tão constrangedor que nós fugimos de Deus ainda que inconscientemente. Se é tão bom, se Ele é tão maravilhoso, se Ele é tão amoroso, por que nós não gastamos tempo com Ele? É porque o pecado em nós, sutilmente, nos afasta da presença de um Deus Santo que conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. E Jonas estava fugindo, tal como Adão, porque estava em pecado, porque estava em rebeldia, porque Deus deu a ele uma ordem expressa: vai para Nínive e prega, clama contra aquela cidade, porque a malícia deles chegou até mim. E Jonas se dispõe, não para obedecer, mas para fugir. Mas ele não contava com Deus obstinado em nos amar e interromper a nossa tolice. Foi o que aconteceu com ele. Caminhando, o pecado não compensa, pois afasta o homem da presença de Deus, fonte da vida e da suprema felicidade. No verso 4, Jonas diz assim: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. A pergunta dele qual é agora? Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Qual a ironia aqui? Jonas não queria mais a presença de Deus, estava fugindo. Mas quando ele experimentou um pouco da ausência de Deus, ele fica desesperado. Meu Deus, quando será possível eu voltar ao templo? Será que eu vou voltar? Será que eu terei essa experiência novamente? Jonas sabe, ele experimenta, o pecado não compensa, porque o pecado nos afasta da presença de Deus, fonte da vida e da suprema felicidade. Curioso isso, não? O caminho para Tarsis, irmãos, é sempre um caminho perigoso, porque nos afasta da fonte de toda a vida por conta da nossa desobediência. O pastor Shedd, em sua Bíblia, ou pelo menos na Bíblia que leva o seu nome, tem algumas notas de rodapé bem interessantes. Numa delas, ele diz assim: pensar que vamos fazer o que bem entendemos, sem considerar a vontade de Deus, é sinal de arrogância. E essa arrogância nada mais é do que pecado. Sua procedência não é de Deus, ela é maligna,
por substituir a Deus e seu conselho e sabedoria pela própria vontade. Ele está falando da presunção do nosso coração, como nós, seres mortais, finitos e limitados, podemos ter a petulância de achar que temos um caminho para a nossa vida melhor do que o caminho de Deus. Jonas julgou isso. Não, eu não vou para lá, o melhor não é lá, o melhor é a direção oposta, porque Jonas está cego, ou com entendimento obscurecido, pela vaidade, pela presunção, pela arrogância do seu pecado, de desobediência e rebeldia contra o Senhor. Caminhando, o pecado leva o homem de mal a pior. Outra aplicação, leva o homem de mal a pior. Observe o verso 6. Desci até aos fundamentos dos montes. Eu falei com os irmãos hoje pela manhã sobre essa expressão. Isso é muito interessante porque o pecado tem sempre uma escada para baixo. Você nunca vai ver o homem pecado para cima. É sempre em direção para baixo. O texto vai dizer, é um texto poético, embora verdadeiro, ele tem recursos poéticos. Diz que ele desceu de Gat-Efer, que ficava no norte de Israel, próximo a Nazaré e próximo ao Mar da Galileia, uns 19 quilômetros do Mar da Galileia. Ele vai até Jope, que fica no litoral do Mar Mediterrâneo. De Jope, ele desce ao navio. Do navio, ele desce ao porão do navio. Do porão do navio, ele desce ao ventre do peixe. E do ventre do peixe, ele vai aos fundamentos da terra. E o que significa isso? Fundamentos da terra. O piso do mar. Ele vai lá no piso do mar. Eu mostrei uma imagem para vocês, que talvez seja uma das imagens mais lindas do mundo. Essa aí, ó. Que maravilha. Quem gostou, dá um sorriso. É o pão de açúcar. Jonas não teve a oportunidade de ver essa beleza. Mas esse monte, você vê ali a parte exposta, a superfície do monte. Agora, qual é o fundamento? Tem uma imagem capturada aí, olha lá. Pão de açúcar, pontinha lá. É como se Jonas dissesse, olha, eu fui no piso dos montes, nas águas mais profundas. E há estudos na área de biologia que mostram que esses grandes peixes, essa baleia cachalote, por exemplo, da espécie, ela vai a profundidades impressionantes. E Jonas, do fundo do mar, ou como diz o texto, do coração dos mares, ele faz uma oração ao Deus eterno. E o Senhor, na sua misericórdia, ouve o clamor de Jonas. Qual é o ponto? Um abismo chama outro abismo. Nunca há sucesso no caminho do pecado. O pastor Exaltino diz, quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dela, está percorrendo um caminho para baixo. Nunca é para o alto, é sempre para baixo. E mais, o pecado engana por meio das circunstâncias aparentemente favoráveis. Jonas, quando sai da Galileia e vai para a Palestina, para o porto de Jope, é curioso notar isso, talvez você não tenha observado, mas o texto vai dizer que quando ele chegou ali, comprou uma passagem e embarcou para Tarsis. Mas não era tão fácil encontrar uma passagem para Tarsis. Era uma cidade que ficava a 4.000 quilômetros, era o fim do mundo. Mas parece que está tudo favorável a ele. Ele chegou lá, encontrou a passagem, comprou, embarcou, falou assim, não, maravilha, só pode ser Deus. Ô glória. Deus está abençoando, né? Um Palmer Robertson disse assim, embarcações para Tarsis eram tão raras quanto voos para Juno. Contudo, Jonas mal havia chegado ao cais de Jope, quando encontrou um navio pronto para sair. Então ele falou, não, só pode ser, talvez não esteja tão errado assim, talvez Deus tenha um propósito lá em Tarsis, né? E seguiu para lá. Só que, na verdade, essa suposta paz, essa suposta condição favorável era apenas um engodo. Deus não estava nisso. Muitas vezes as pessoas fazem escolhas erradas e no primeiro momento parece que está tudo certo. Não, só pode ser Deus aqui, né? Rapaz, só pode ser Deus. Compra uma coisa roubada, rapaz, pela metade do preço, só pode ser Deus que está abençoando. Deus nunca pode abençoar a compra de um furto, meu amigo. Estou falando para vocês que o pecado emburrece as pessoas. Jonas estava assim. Então, ele compra a passagem, não, só pode ser. Só que quando ele está lá no sono, no porão do navio, começa o vento tempestuoso. Os marinheiros, não, esse camarada tem algum problema. Todo mundo aqui no desespero, ele dormindo. Vai lá, sacode, e fala, homem, quem é você? De onde você veio? Quem é o teu Deus? E dá uma sacudida em Jonas e ele então desperta. Porque as circunstâncias, repito, estavam apontando para uma aparente bênção, que na verdade era um caminho perigoso. O livro de Provérbios diz, há caminho que para o homem parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Cuidado, no caminho da obediência não há bênção.
No caminho da desobediência não há bênção. E mais, o pecado é uma afronta a Deus e exige a disciplina do pecador. Deus foi ao encontro de Jonas para corrigi-lo, porque Deus nos ama e Ele sempre corrige os seus filhos. Quem é amado do Pai é corrigido por Ele. Pais que não disciplinam seus filhos não estão dando sinais de amor, estão dando sinais de leniência com o pecado dos filhos. O autor de Hebreus diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se você está sem correção, esta correção que todos os filhos são objetos dela, você não é filho verdadeiro, porque os filhos de Deus são corrigidos por Deus. E esse texto de Hebreus, ele está num parágrafo muito interessante, que segundo o professor Warren Wisber, ele aponta para 4 atitudes humanas em relação à disciplina. Quais são elas? Quando você é disciplinado, o ser humano é disciplinado, ele pode ter 4 atitudes. Primeiro, desprezar a disciplina e lutar contra ela, não aceitar a correção de Deus, aquilo que a Bíblia chama de dura serviço. Deus está perseguindo, no sentido de disciplinando, e o indivíduo está desprezando a disciplina. Uma segunda atitude é desanimar e desfalecer. Esse Deus só me persegue, Deus não me ama, tudo dá errado. Não consegue ver o amor de Deus na sua disciplina. As pessoas desanimam e desfalecem. Há outras atitudes. Resistir à disciplina e tornar a correção ainda maior, até mesmo a morte, como diz o livro de Hebreus. É o indivíduo que resiste, torna a correção ainda mais dura, a ponto de ser disciplinado sem que haja salvação. Mas existe uma outra atitude, que é que Deus espera dos seus verdadeiros filhos: nos submeter ao Pai e amadurecer na fé e no amor. Esta é a intenção de Deus, ao buscar Jonas naquele mar: corrigi-lo, discipliná-lo e trazer de volta ao caminho da obediência. E aí o texto diz assim, segundo o professor: o fato de Deus ter disciplinado o seu servo é a prova de que Jonas era verdadeiramente um filho de Deus, pois Deus só corrige seus filhos. Se não aceita correção, não é filho de Deus, segundo a Escritura. Caminhando para o final, a memória santificada renova a esperança. Gosto dessa expressão. No verso 7 ele diz: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Tente imaginar Jonas naquela situação extremamente difícil e singular. Ele começa a trazer à memória algumas lembranças extraordinárias. O templo, que era símbolo da presença de Deus. Ele que por várias vezes esteve lá. E agora ele começa a ativar a sua memória e trazer, segundo Jeremias, o que lhe pode dar esperança. E no ventre daquele peixe, ele se lembrou de algumas promessas que Deus fez na inauguração do templo, realizado por Salomão, não muitos tempos depois, antes daquele período. No livro de Reis, a oração está lá registrada. Olha a promessa de Deus: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouves tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Jonas traz à memória isso, e ele ora, ele pede a Deus o socorro e a misericórdia. E o que acontece? Jonas é salvo, Jonas reconhece que Deus é misericordioso, e aí a gente entra no último ponto, no verso 9, a reconciliação, a gratidão e o compromisso de Deus para com o compromisso de Jonas para com Deus. O verso 9 diz assim, este verso é belíssimo: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Vamos repetir juntos este verso? Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Este é o verso onde eu vejo mais fortemente a graça brilhar. É o momento em que Jonas, naquela situação adversa, ele com gratidão faz um compromisso de obediência a Deus, de reconhecer que só o Senhor pode salvá-lo. Essa expressão, ao Senhor pertence a salvação, é uma alusão aos Salmos, que Jonas conhecia muito bem, boa parte deles, porque Jonas sabia que ninguém podia tirá-lo daquela situação.
que ele mesmo não poderia jamais salvar a si mesmo. Este é um símbolo da salvação. Ninguém pode salvar a si mesmo. É Deus quem salva. Ao Senhor pertence a salvação. E aqui, nesses versos, a gente aprende que a disciplina de Deus mudou o coração de Jonas. Ele ainda continuaria sendo pecador. E se você ler o capítulo 3 e o capítulo 4, Jonas deu muito trabalho ainda. Mas o coração dele foi alcançado pela graça transformadora. E aqui a gente vê gratidão, oferta de sacrifícios, pagamento de votos e louvor a Deus pela tão grande salvação. Jonas foi alcançado por esta maravilhosa graça. É uma boa notícia para nós ou não é? É uma grande notícia. Porque eu e você, nós não somos melhores do que Jonas. A gente conhece a verdade. Nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos a lei de Deus. E não obstante a isso, muitas vezes, nós nos encontramos no caminho oposto à vontade de Deus. Mas o Senhor nos disciplina e nos traz de volta. E Ele acolhe pecadores arrependidos. E os sinais da graça na vida de uma pessoa arrependida são esses: gratidão, oferta ao Senhor, a vida consagrada, o compromisso de viver para a glória dEle e o louvor, tão somente o louvor a Deus pela dádiva da salvação. Deixa eu encerrar contando para vocês a história de um homem que me inspira muito, chamado John Newton. Este homem talvez seja um dos ícones dessa expressão, soberania da graça. Newton viveu no século XVIII, ele era um inglês, nasceu em Londres, no meados do século XVIII, 1725 aproximadamente. E é muito curioso porque o seu pai era um capitão da marinha mercante, um homem muito rude e não atento às questões da família, um homem envolvido com os negócios. Mas ele teve o privilégio de ter uma mãe muito piedosa, uma mulher comprometida com o Evangelho, que desde a infância de John Newton, ela teve a habilidade e a diligência de ensinar ao seu filho o Evangelho. E o John Newton, ainda muito cedo, tinha salmos e mais salmos de memória, conhecia porções das Escrituras, porque a mãe, então, o ensinou, tal como Timóteo recebeu da sua mãe, Eunice, o Evangelho. Mas, por um desígnio da providência, essa senhora faleceu quando John Newton tinha 7 anos. E ele agora ficou órfão da sua querida mãe. O pai casou-se novamente e ele agora passou a viver com o pai, com a madrasta e no futuro com outros irmãos. E com 11 anos de idade, ele fez a primeira viagem com seu pai. Pelos mares, um garoto viajando com seu pai. E fez isso, continuou cuidando da vida. E foi paulatinamente se afastando daqueles princípios, valores que sua mãe tinha lhe ensinado desde a mais tenra infância. Aos 19 anos ele entra para a Marinha Britânica. Lá ele comete um ato de indisciplina, porque o Adão em Newton já estava dando seus sinais. Ele então é preso, sofre a disciplina da Marinha Britânica, e ele é trocado, literalmente, numa situação em alto mar, por um grupo de outros marinheiros. Ele vai parar na África. Passa mais de um ano na África como escravo. E o pai dele promove uma missão de resgate. Depois de quase 2 anos, vai lá buscar o John Newton. Mas o coração dele já está completamente entenebrecido pelo pecado. E quando ele volta para a Inglaterra, ele volta um homem completamente perverso, e passa a viver como se Deus não existisse mais. Até que ele se torna um mercador de escravos. Vocês sabem que os ingleses se envolveram muito com isso, com a prática de comprar negros na África e vender, sobretudo no Caribe, no chamado Novo Mundo. E John Newton agora se tornou um traficante de escravos. Até que um dia ele experimentou o que Jonas também experimentou em alto mar. Ele experimentou uma tempestade em que ele viu face a face a morte. E quando ele viu que iria morrer, ele fez o que Jonas fez no ventre do peixe. Ele clamou ao Deus dos seus pais. E ele fez uma oração, e ele diz que naquele dia, 21 de março de 1748, ele registrou o seguinte: penso que aquele foi o início de meu retorno para Deus, ou antes, o retorno dele para mim. Deus começou uma obra no coração daquele rapaz. Ele voltou para a Inglaterra, de fato se converteu à fé e se tornou um pastor por mais de 23 anos. Pastor em uma única igreja, e ali viveu servindo ao Senhor. Ele foi amigo pessoal de George Whitefield, o grande pregador inglês, de John Wesley.
Ele teve reuniões proveitosas com o batista William Carey, que foi grande missionário na Índia, teve bons relacionamentos, grande influência, inclusive foi participante direto da abolição da escravatura por William Wilberforce, que era um amigo pessoal dele. Então foi um homem grandemente usado por Deus. Ele compôs uma famosa música chamada Maravilhosa Graça, talvez a música de língua inglesa mais conhecida no mundo. Essa música diz assim: preciosa ou maravilhosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo me libertou. Oh, quão maravilhosa, quão preciosa salvação a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. E são e salvo agora irei ao santo lar do céu. Graça de Deus, a mesma graça que alcançou Jonas e trouxe ele de volta, é a mesma graça que eu estou no coração de John Newton no século XVIII, é a mesma graça que nos alcança hoje, é a mesma graça que contempla os corações aqui e sabe quem está no caminho da obediência ou quem está como refratário, em oposição, em resistência à vontade soberana de Deus. E a minha oração é que, tal como Jonas, tal como John Newton, nós possamos nos render à soberana vontade de Deus e viver para Ele, por Ele e para a glória dEle. A pergunta é como explicar a transformação de um homem como esse? Como explicar o que aconteceu com Jonas? O John Newton, no seu diário, já no leito de morte, ele disse assim: minha memória praticamente se foi, entretanto me lembro de duas coisas, que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. As duas coisas mais importantes que você deveria trazer na sua memória. Você é um grande e miserável pecador, mas Cristo é um grande e amável Salvador, que não rejeita o seu povo, a despeito de nossa rebeldia. Ele nos aceita, nos recebe, e Jonas é uma prova disso. Merecia juízo e condenação, mas Deus ouviu a oração que nasceu da sua aflição. Eu encerro lendo para vocês isso aqui, talvez seja a lição fundamental. A graça de Deus não muda o passado, mas transforma o presente e garante o futuro. Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, embora seja difícil, nós queremos te dar graças pelas aflições da vida, porque são as adversidades que estampam diante dos nossos olhos a verdade de que nós não somos nada sem ti. Quebranta o nosso coração para entender que nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Ti, pois nós fomos criados pelo Senhor e para o Senhor. Ilumina nossa mente para compreender, no mais profundo do nosso ser, que nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. E que a coisa mais importante é conhecer o Senhor e fazer a sua vontade. Permita que a experiência de Jonas seja altamente pedagógica para nós. O pecado nunca compensa, ele nunca oferece o que promete de fato. Só a felicidade suprema e paz na obediência da Tua palavra. Permita que o Teu povo, Senhor, possa discernir os Teus caminhos e os Teus propósitos, sem hesitar, obedecer incondicionalmente ao Senhor. Alcança aquele que está na condição de fugitivo. Usa os meios que o Senhor mesmo julgar necessários para trazer a cada um de nós rendido aos pés do Senhor. A disciplina do Senhor é um sinal inequívoco do seu amor para conosco. No momento da adversidade, da disciplina, nós não vemos bem algum, mas o futuro é sempre proveitoso. Obrigado por Tua mão bondosa, que nos disciplina com fim proveitoso. Dá-nos a Tua graça, Senhor, para que permaneçamos no caminho da obediência, no caminho do Evangelho, no caminho de conhecer o Senhor e viver para a Sua glória. Oramos com profunda gratidão pela Sua palavra, porque ela é suficiente para nos santificar e nos moldar à imagem de Jesus Cristo. Que esta canção que nós entoamos seja uma oração sincera, que possamos guardar a Tua palavra no coração, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos protege dos ardis do adversário
É a tua palavra que nos protege do nosso próprio coração enganoso. Que prevaleça a tua palavra, a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus Cristo, nosso bondoso Senhor. Amém.